Boas-vindas a mais um episódio de Relatos Sobrenaturais. Hoje, vamos mergulhar em uma história aterrorizante que aconteceu em São Miguel do Gostoso, Rio Grande do Norte. Prepare-se para conhecer o relato de um pescador que teve um encontro macabro com o espírito de um antigo faroleiro que ainda vigia o mar. Reúna-se junto à fogueira e permita que o crepitar do fogo envolva você enquanto desvendamos esta história assustadora. Geraldo Ferreira, um pescador experiente, viveu toda a sua vida em São Miguel do Gostoso. Conhecido por sua habilidade em pescar nas águas traiçoeiras do Atlântico, Geraldo era um homem prático, cético em relação ao sobrenatural. No entanto, uma noite fria de inverno mudaria sua vida para sempre. Em uma noite de maré alta, Geraldo estava sozinho em seu barco, distante da costa, tentando capturar peixes maiores. O mar estava agitado, e o farol da cidade, um antigo monumento erguido há séculos, brilhava intensamente para guiar os navegantes. Geraldo sempre considerou o farol uma referência, uma luz que o ajudava a encontrar o caminho de volta para casa. Por volta da meia-noite, uma neblina espessa começou a se formar ao redor do barco. Geraldo sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas continuou focado em sua tarefa. Foi então que ouviu um som estranho, algo que parecia um sussurro carregado pelo vento. Olhou ao redor, mas não viu nada além da neblina. De repente, uma luz forte iluminou o barco, vindo do farol. Mas essa luz era diferente, mais intensa e sinistra. Geraldo tentou ignorar, achando que era apenas um reflexo, mas o sussurro se transformou em uma voz clara, chamando seu nome. Geraldo, Geraldo. Assustado, ele levantou-se e olhou para o farol. Foi então que viu uma figura sombria, um homem alto com um uniforme antigo de faroleiro, parado na beira do farol. A figura estava imóvel, olhando diretamente para Geraldo. O pescador sentiu seu coração acelerar e tentou afastar o medo. "Quem está aí?" gritou Geraldo, tentando parecer corajoso. A figura não respondeu, mas a luz do farol piscou, como se estivesse reagindo à presença do espírito. Geraldo, sentindo-se compelido, começou a remar em direção ao farol, sem entender por quê. Quando chegou à costa, a neblina se dissipou e ele viu que o farol estava abandonado e em ruínas, algo que nunca havia notado antes. Com uma lanterna em mãos, Geraldo entrou no farol. O interior era frio e úmido, com o som das ondas ecoando pelas paredes de pedra. Enquanto subia as escadas em espiral, sentia uma presença constante, como se estivesse sendo seguido. Chegando ao topo, encontrou a sala de vigia, onde a luz do farol ainda brilhava misteriosamente. Foi então que a figura apareceu novamente, agora mais próxima e visível. Era o espírito de um faroleiro antigo, com olhos vazios e uma expressão de tristeza profunda. "Eu sou Joaquim, o faroleiro", disse o espírito, sua voz ecoando pela sala. "Fui encarregado de vigiar estas águas, mas minha alma está presa aqui, condenada a proteger os navegantes para sempre." Geraldo, apesar do medo, sentiu uma compaixão inexplicável pelo espírito. "O que posso fazer para ajudar você a descansar em paz?" perguntou. O faroleiro contou sua história. Ele havia morrido em um acidente trágico, enquanto tentava salvar um navio que estava prestes a naufragar. Desde então, seu espírito ficou preso no farol, incapaz de partir até que sua missão fosse completada. "Você deve levar meu colar, que está enterrado na base do farol, ao oceano. Só assim poderei descansar." Determinado a ajudar, Geraldo desceu às pressas, encontrando o colar em uma pequena caixa de madeira. Quando pegou o colar, a temperatura ao seu redor caiu drasticamente, e ele sentiu uma presença maligna tentando impedi-lo de sair. Correu em direção ao mar, sabendo que precisava cumprir a missão do faroleiro.
Ao chegar à beira do mar, lançou o colar nas águas profundas. Uma onda de energia varreu o local, e Geraldo viu o espírito de Joaquim acenar para ele antes de desaparecer na neblina. Sentiu uma paz inesperada, mas sabia que algo ainda estava errado. Nos dias que se seguiram, Geraldo começou a notar que o farol continuava a acender à noite, mesmo estando abandonado. Pescadores locais relataram avistamentos de luzes estranhas e sussurros no mar. Geraldo decidiu que precisava buscar ajuda para finalmente libertar o espírito do faroleiro. Ele procurou um especialista em fenômenos paranormais, conhecido como Dr. Mendes, que concordou em investigar o farol. Mendes chegou com sua equipe e equipamentos para detectar presenças sobrenaturais. Ao entrar no farol, confirmaram que a energia residual de Joaquim ainda estava presente, mas havia algo mais poderoso e maléfico, mantendo o espírito preso. Durante a investigação, a equipe de Mendes começou a sentir uma opressão crescente, como se estivessem sendo observados por uma força invisível. O próprio Geraldo sentiu uma dor intensa no peito, como se seu coração estivesse sendo apertado por mãos invisíveis. Mendes, percebendo a gravidade da situação, decidiu realizar um ritual para libertar o espírito. Na noite marcada para o ritual, a equipe montou um círculo de proteção ao redor do farol, usando símbolos antigos e velas. Mendes começou a recitar palavras antigas, pedindo aos espíritos que libertassem Joaquim. O vento soprava com força e as ondas batiam furiosamente contra as rochas. A luz do farol piscava descontroladamente, como se estivesse lutando contra a escuridão. De repente, uma figura sombria emergiu da neblina, diferente do espírito de Joaquim. Era uma entidade antiga e maléfica, um guardião do mar que se alimentava da dor e do desespero dos espíritos perdidos. Mendes gritou para Geraldo e sua equipe não quebrarem o círculo, mas a pressão era quase insuportável. A entidade atacou, tentando romper o círculo de proteção. Mendes, com todas as suas forças, continuou o ritual, mas sabia que precisavam de algo mais poderoso para vencer a entidade. Foi então que Geraldo, lembrando-se das palavras de Joaquim, pegou um crucifixo que havia trazido consigo e entrou no círculo. "Em nome do faroleiro, eu ordeno que você se vá", gritou Geraldo, segurando o crucifixo com firmeza. A entidade soltou um grito agudo e a pressão ao redor diminuiu. A luz do farol brilhou mais intensamente, expulsando a escuridão. O espírito de Joaquim apareceu ao lado de Geraldo, sorrindo com gratidão. "Obrigado, Geraldo. Você me libertou", disse antes de desaparecer em uma luz brilhante. A entidade, derrotada pela luz do farol e pelo poder do ritual, recuou para as profundezas do mar, soltando um último grito de raiva. A atmosfera ao redor do farol ficou mais leve e a presença maligna desapareceu. Geraldo, exausto mas aliviado, sabia que havia cumprido sua missão. Nos dias que se seguiram, o farol permaneceu apagado, finalmente em paz. Geraldo continuou sua vida como pescador, mas nunca esqueceu o encontro com o espírito do faroleiro. Ele sabia que havia algo mais poderoso e misterioso nas profundezas do mar, algo que não deveria ser perturbado. E assim termina o relato de hoje. Espero que tenham sentido a mesma tensão e mistério que Geraldo sentiu naquela noite. Até o próximo episódio de Relatos Sobrenaturais, onde novas histórias assombrosas esperam para ser contadas. Boa noite e lembrem-se, às vezes, o desconhecido está mais próximo do que imaginamos, apenas esperando para ser descoberto.